Olá para você que está assistindo esse vídeo neste momento. Este vídeo é uma introdução à nossa casa de Padilha. Eu sou Pai Henrique de Ogum, sacerdote e mentor dessa grande casa e dessa grande nossa grande rainha. O nosso primeiro ensinamento, a primeira regra é Ubuntu. Nós somos o que somos porque somos todos nós. Se não fosse todos nós, então não seríamos nada. Boa tarde a todos, me chamo Felipe de Ogum, falo através do canal de Padilha, o canal da sede da casa de Padilha. Eu quero deixar registrado aqui para conhecimento o meu bori que eu fiz, já tem uns 6 meses que eu fiz esse bori. Eu fiz o bori para Ogum. Até então eu tinha as vibrações ali de Oxalufã, né, que é Jesus Cristo na Terra. E depois que eu fiz o meu bori para Ogum, eu notei, e as pessoas que vivem ao meu redor notaram alguns comportamentos perceptíveis na minha essência por causa do bori. E eu nem tinha falado que eu tinha feito o bori e tudo. Eu vou deixar algumas coisas positivas e negativas a respeito do bori que eu fiz. Experiências minhas, tá? A primeira experiência que eu tive foi a questão de ser muito empatia. As pessoas que são de Oxalufã sabem que a regência de Oxalufã é empatia gigantesca, em querer ajudar, em querer sempre estar presente. A felicidade do outro é a sua própria felicidade. E isso às vezes é preocupante, porque quando você projeta a sua felicidade na felicidade do outro, você tende a ter muitas frustrações. E a minha vida todinha eu frustrei com familiares, com amigos, com relacionamento. Então basicamente era muito penoso para mim. Quando eu fiz o bori de Ogum, Ogum me tirou isso. A primeira coisa que Ogum fez foi quebrar esse comportamento vicioso, que isso vira um ciclo. Então hoje eu não tenho, vou ser bem sincero, eu sou uma pedra, não sou tão empata assim não. As pessoas vêm falar seus problemas, eu falo, beleza irmão, o caminho tá aqui. Geralmente eu faço o seguinte, as pessoas me procuram muito com questões espirituais, né? Pelas questões do... Eu sou o que sou aqui no vídeo, né? Eu falo muito de espiritualidade no meu dia a dia, então as pessoas me procuram por isso. Eu tendo a dar os vídeos da casa, ensinamentos, banhos, as pessoas não fazem pra mim também, não faz mudança nenhuma na minha vida. Para muitos que vão assistir esse vídeo, às vezes vão falar, nossa, mas que cara grosso. Não é grossura, é apenas se autovalorizar. Porque quando você aprende um conhecimento, eu paguei para estar aqui na casa de Padilha, eu passei por um processo, né? Só a mãe e o pai sabem o que eu passei para estar aqui, né? As coisas que eu tive que deixar para trás, as coisas que eu tive que descartar para poder estar nessa egrégora. Não foi fácil, eu acho que não é fácil para qualquer um. E por esse motivo eu valorizo isso. Então se a pessoa não valoriza, o problema é dela. O meu está garantido, né? E a minha evolução está constante. Até mesmo os familiares mesmo. Os meus familiares viram a mudança que eu tive depois do meu bori. Que aí eu fui contar que eu fiz um bori. Ah, por isso. Eu falei, é por isso e por que você não faz, né? Isso é tão simples. Eu achava que fazer bori era uma coisa tão, nossa, tem que raspar. Primeira coisa que a gente tem que tirar aqui, galera, não precisa raspar. Não precisa. Na casa de Padilha, ela deixa coisas mais simplificadas do mundo. Eu não precisei raspar minha cabeça. Eu tô com meu OG aqui, mas eu tô ficando careca, tá? Mas eu não raspei minha cabeça, não.
Eu não precisei raspar a cabeça, não precisei fazer corte, como algumas tradições fazem na coroa. A minha forma de bori foi feita através do voodoo. Foi incrível. Tive desdobramentos incríveis no ato do corte. Senti a energia. Quem não sente a energia realmente, porque estava com um negativo muito baixo. A única coisa que pedem, né, que é o Pai Henrique, que é o sacerdote da casa, pede preceito, uma autovalorização, um autorresguardo. Como diz também na Bíblia, somos templo de Cristo, né? Mas para nós somos o nosso próprio templo. Se não cuidamos do nosso corpo, que é o nosso próprio templo, para receber a energia dada, não terá evolução nenhuma. Então foi feito através de um voodoo, né? E à distância eu senti energia, senti a empoderância de Ogum. E aí mudou muitas coisas na minha vida. Uma coisa que eu era ainda não mudou tanto, né? Eu era muito calmo, uma pessoa muito pacífica. Isso era chato. Poxa, eu tenho 1,89 m, eu sou, pra muitos sou gordo, né? Mas como diz a minha mãe, eu sou inchado. Mas e ser uma pessoa pacífica, às vezes pega um pouco de mal, sabe? As pessoas querem abusar. E houve casos recentes, né, depois do bori, que as pessoas tentaram fazer essa empoderança, familiares mesmo, e eu não deixei. E eu mesmo estranhei, a minha esposa estranhou, né, o ato de empoderância que Ogum me deu. Falou, não, peraí, aqui não. Aqui você não vai sapatear na cara, não. Esse Felipe morreu, agora é outro. O que tá comandando aqui agora é um general, é um comandante. Pera aí, parceiro. Como diz aqui em Brasília, né, não veio pagar homicídio pra cima de mim, não. Então ele veio, né, ele surgiu de dentro, uma força empoderante. Eu não cheguei a brigar e tal, mas eu me impus, que a pessoa estranhou. Falei, meu Deus, que é esse cara? E ele se mostrou e falou, irmão, como é que é mesmo? E eu nunca fiz isso na minha vida. Eu sempre, não, tudo bem, calma, paz e amor, gratidão. Era isso. Eu não tô falando mal do pessoal de Oxalufã, que é uma energia maravilhosa, que eu acho que se todas as pessoas fossem de Oxalufã, não teria tantos problemas em questão de briga, né? Mas infelizmente tratar com o ser humano é isso. E foi uma coisa que depois eu parei pra pensar. Só que o engraçado das pessoas de ser de Oxalufã e fazer bori de Ogum é que, ao contrário do negativo de Ogum, as pessoas que têm a essência de Oxalufã, acaba que ela sabe dar o perdão. Pessoas que têm o negativo de Ogum não conseguem. Olha só o equilíbrio que o Lufã traz na pessoa. E eu dei um tempo ao tempo, né, num acontecimento que teve, e eu falei, cara, eu fui errado. Fui lá pedir desculpa pra pessoa, ela aceitou, né? Ela aceitou realmente porque a pessoa que tava lá, ela também é de Ogum, e ela não ia me pedir desculpa de jeito nenhum. Eu conheço a essência, eu conheço a pessoa, o temperamento de Ogum. Eu falei, cara, se eu não der o braço a torcer, ele não vai me pedir desculpa. Eu fui lá falar com ele, e ele basicamente falou assim, eu tava esperando você me pedir desculpa. Entendeu? Então, assim, a importância do bori é como se você tivesse duas baterias na sua coroa. E eu tenho uma bateria de Lufã, que é a minha essência, né, primordial, e tem uma bateria ali bombando ali, dando aquele fluxo de Ogum. Então som constante ali na minha coroa ali, sempre alternando. Ogum falando, faz isso, Lufã, calma, equilibra, entendeu? É interessantíssimo, é coisa de louco. Se eu falasse isso para um médico, ele agapapa, que agapapa é sanatório, né?
A gente chama de sanatório. Ou então vai pro CAPS, né? É desse jeito. Tomar um Rivotril e tal. Então assim, esse Bori foi assim basicamente o como é que os templários chamam? O sangue graal, né? Na minha vida, sangue graal. Foi um Bori. E realmente é um sangue graal, né? Foi o sangue, né, de graça que caiu sobre minha coroa. E outra coisa também que o Ogum me ensinou é respeito. O Ogum me ensinou muito a respeito. Porque os filhos de Ogum, eles são muito calculistas. Por trabalhar a estratégia, então eles observam muito. Eu já tinha essa essência porque eu tenho Ogum em várias partes da minha coroa, né? Mas como energias ocultas, né? E aí como ele tomou à frente mesmo, eu comecei a entender, comecei a observar mais de uma forma crítica, mas benéfica a mim. Antigamente eu observava, crítica e esquecia. Hoje não. Hoje, se eu vejo uma pessoa, eu consigo desvendá-la em formas visões, né? Porque o Ogum está de frente, decifrá-la e usar esse benefício a mim. Isso para mim é incrível. Exemplo, a minha mãe. Quando eu vou conversar com a minha mãe hoje, eu consigo entender qual cabeça que ela está, qual vibração ela está, porque ela tem o Shun e Yansan se brigando ali na coroa dela, e eu consigo entender qual coroa ela tá, para me poder domar o demônio que tá agindo na cabeça dela, como diz os crentes, né? E aí eu pego e consigo fazer aquele jogo de cintura até que ela... Isso é a coroa de Ogum. Então assim, é muito incrível. O negativo é que me deixou mais ansioso. Ogum é ansioso, né? Então querer fazer as coisas, às vezes você não tem nem fundamento para querer fazer, mas você quer fazer. Aí geralmente entra aquele vídeo lá do pai sobre as quizilas, né? Você quisilar o seu orixá para poder acalmar. Aí geralmente eu tenho que tomar ali uma água de coco, né? Um pouquinho de caldo de cana para dar aquela baixada no Ogum, para respirar. Eu tomo um banho, geralmente eu tomo um banho de descarrego para poder ficar mais tranquilo. Mas quando o Ogum mesmo tá ansioso, rapaz, o bagulho é louco. Ele quer fazer as coisas, ele quer resolver. Eu falei, meu irmão, não consigo resolver, não tem nem fundamento para isso. Aí acaba que consigo mesclar aí. Esse é um ponto negativo. O outro ponto negativo é temperamento curto, principalmente com respostas idiotas, sabe? Ah, onde é que tá isso? Cara, tá aqui. Eu tinha muita paciência. Hoje eu não tenho mais. Eu falo uma coisa pra pessoa, a pessoa não fala, eu deixo de mão. Eu largo, viro as costas e vou embora. Vou fazer outra coisa. A pessoa, você é grosso. Não sou grosso. É melhor eu te abandonar do que te dar uma patada e você parar de falar comigo. É um problema. Eu estou me doutrinando a isso. Estou lapidando a minha alma para esses comportamentos. Geralmente agora, meus filhos mesmo, eu escrevo o que eu devo fazer. Eu falo com eles, aí eles não fazem. Eu espero um pouco. Aí à noite, eu vou lá conversar com eles. Aí eles entendem. Ah, pai, então tá bom, era isso. Era isso. Antes que eu, com a chinela na mão, né, querendo dar logo uma Mas não, eu não faço isso não, gente. Eu não bato, não. É um ponto negativo de Ogum. Tem mais coisas. Um ponto positivo é a vitalidade. É bem interessante a vitalidade. Quem gosta aí de vitalidade de Ogum é bem, sabe, é bem presencial mesmo. A vitalidade que eu falo é em questão hormonal, né? Viril.
te deixa mais viril. Não que eu não era, né? Mas eu falo em questão de querer fazer. Isso é interessante. Entendeu? Porque o povo de Oxalufã, ele gosta de um olhar. Então, algum não, algum é carnal e vambora. Que às vezes precisa isso em algumas relações. Mas enfim, acho que eu vou deixar essa censura aí para 18 anos. Outra coisa também bem interessante que algum me proporcionou é na questão dos desdobramentos. Eu sinto mais segurança. Os meus sonos ficaram maravilhosos. Eu durmo meia-noite, já tô com sono. Meia-noite acordo ali na volta das 7 horas, 8 horas, tranquilo, com uma noite tranquila. Não acordo quebrado. Sabe quando você acorda lascado? Porra, apanhei a noite toda. Não tem isso, né? Antigamente na época tinha muito. Outra coisa também, eu era muito fã de anime, inclusive, ó. Tem os meus animes aí, a questão, né? Ogum cortou isso por causa dos desdobramentos, né? O anime, ele traz portais na consciência que não é interessante para muitas pessoas e acaba que ele desdobra demais. Ele cortou isso aí. E o seu Tranca-Ruas também teve uma participação nessa questão. Hoje eu assisto, mas muito moderadamente como tinha antes. Eu tinha assinatura de streaming premium para assistir. Hoje nem me interessa mais. Outra coisa que o Ogum também proporcionou é a fala. A fala de Ogum é uma fala firme. Quando você fala, todos param para te ouvir. É interessantíssimo. E isso é uma coisa em questão de oratória que é muito interessante para quem é professor, para quem é educador, né? Trabalha nessas questões de oratória. Ogum te dá essa firmeza. Hoje as pessoas, os familiares em rodas, né, de conversa, quando eu falo, todos calam a boca e param para me ouvir. É interessantíssimo. Claro que isso tem influência de Oxalufã, né, pela questão da sabedoria, mas a empoderança na voz, Ogum me proporcionou isso.